Capítulo 123. Três tipos de habilidades marciais. De fato, em certo sentido, um mestre de inscrição também era um tipo de mestre de matriz. Um símbolo de inscrição poderia ser chamado de formação de matriz, exceto que o símbolo de inscrição estava em uma escala muito menor e a quantidade total de verdadeira essência necessária também era correspondentemente baixa. No entanto, para uma formação de matriz em larga escala, era preciso ser pelo menos um mestre no reino Outian para começar a estudá-la. Lin Ming lançou um rápido olhar sobre essas formações de matrizes em sua mente. Parecia que nem mesmo um mestre Xiantian tinha alguma esperança em providenciar isso. Se eu quiser aprender fórmulas de matrizes, não sei em que ano ou em que mês eu serei capaz de aprender. Lin Ming sacudiu a cabeça e selou completamente todas as lembranças. No espaço do cubo mágico, havia dezenas de milhares de almas, era simplesmente impossível escolher sempre uma que fosse útil. Tudo era relacionado com a sua própria sorte. Depois que ele colocou as lembranças relacionadas à matriz de lado, Lin Ming suportou novas dores de cabeça e continuou a ler as memórias do fragmento da alma. Lei do fogo solar verdadeiro, requer força divina para praticar e também essa incompleta, inútil, estrela caindo e colapsando na lua. Esta é uma habilidade marcial de primeira linha, mas meu cultivo está longe de ser capaz de utilizá-la. Inútil, ruído do dragão valente. Esta é também uma habilidade marcial de primeira linha, mas ainda não consigo aprender. Lin Ming continuou procurando. As memórias do fragmento de alma eram muito ricas, no entanto, existiam poucas coisas que eram úteis. A maioria dos métodos de cultivação e das habilidades marciais exigiam um nível muito elevado de cultivo ou poder para começar a praticá-los. Estes são: milímetro. Mulheres, sentimentos, seitas, conspirações. Estas são as memórias de vida de uma pessoa importante dentro do reino divino. Mas essas coisas também eram inúteis. Lin Ming havia selado as memórias das formações de matrizes. Quanto a essas memórias da vida do reino divino, Lin Ming simplesmente as descartou. Bem, isso é, o coração de Lin Ming saltou, e seu espírito imediatamente se levantou e a dor de cabeça que ele estava sentindo se acalmou um pouco. Força do Deus herege. Isso era a habilidade marcial. Um método de cultivo. Lin Ming mergulhou sua mente nesta memória e, para sua surpresa, a memória da força do Deus herege estava bem completa. E mais importante ainda, se ele quisesse cultivar a força do Deus herege, não existia nenhum requisito obrigatório para o cultivo, mesmo alguém na fase de transformação corporal seria capaz de praticá-la. Os manuais do legado secreto do continente da queda do céu eram divididos em três tipos diferentes. O primeiro tipo foi um manual de métodos de cultivo. Isso foi usado para artistas marciais para acumular a verdadeira essência e aumentar o seu cultivo. O manual do método de cultivo era a base de todos e também era o mais raro de todos os manuais secretos. Uma seita não precisava ter boas habilidades marciais, mas eles deveriam ter um bom manual de métodos de cultivo. O segundo tipo eram as habilidades marciais. Diferentes habilidades marciais utilizavam a verdadeira essência e força do corpo humano de várias formas para atacar um inimigo. O terceiro tipo eram as habilidades de movimento. Essas habilidades de movimento eram, de forma semelhante, um método de coordenação da verdadeira essência e a força do corpo humano e assim aumentar a velocidade. Mas Lin Ming viu que esta força do Deus herege na verdade não se encaixava nessas três categorias. Usando a habilidade mística da força do Deus herege, era possível aumentar em muitas vezes a força de alguém por um curto período de tempo, e a verdadeira essência também aumentaria. A força do Deus herege não era um método de cultivo, mas também não era uma habilidade marcial ou habilidade de movimento, era na realidade capaz de tornar as habilidades marciais de um artista marcial mais poderosas e suas habilidades de movimento mais rápidas. Nas lembranças do ancião do reino divino, esta força do Deus herege era uma das raras técnicas secretas auxiliares.
Entre todas essas técnicas secretas, esta força do deus herege era uma das mais preciosas. Lin Ming ficou agradavelmente surpreso. Embora a maioria das memórias não fosse útil, mas se houvesse uma que fosse realmente incomparavelmente preciosa, então valia a pena. Lin Ming continuou a examinar a força do deus herege. Esta técnica secreta era dividida em 6 estágios diferentes. O primeiro estágio era capaz de aumentar a força de um ser humano e a verdadeira essência em 50%, e o segundo estágio poderia aumentar suas habilidades em 100%, o terceiro 150%, e assim por diante, até a sexta etapa final, o que poderia aumentar a força original e força da essência verdadeira em 3 vezes. É claro que 3 vezes a força e a verdadeira essência também correspondiam a 3 vezes a taxa de consumo de força e verdadeira essência. Mas para Lin Ming, este não era um grande problema. Com a fórmula do verdadeiro caos primordial e uma base sólida de habilidades básicas, sua resistência sempre foi extraordinária. Embora esta força do deus herege não seja uma habilidade marcial, em termos de eficiência de combate real, é muito mais forte do que qualquer habilidade marcial. Mesmo que eu apenas possa cultivá-la até o primeiro estágio, eu posso aumentar minha força e verdadeira essência em 50%. Se eu usei minha técnica básica de lança com isso e também coordenasse minha energia, então, se eu encontrasse Julian novamente, eu poderia vencê-lo facilmente. E o que é mais anormal é que esta força do deus herege não entrava em conflito com as habilidades marciais. Se eu abrisse este estado da força do deus herege, então eu ainda poderia utilizar uma habilidade marcial e o poder dessa habilidade marcial seria aumentado. Somente com esta força do deus herege, já existiu um valor em eu escolher esse fragmento de alma. Excitado, Lin Ming começou a examinar o resto das memórias, embora não existissem muitas a mais. Embora ainda houvesse muitos métodos de cultivo e habilidades marciais, não havia nenhum que estivesse completo ou que fosse adequado para um artista marcial na fase da transformação corporal. Lin Ming não tinha esperanças em encontrar algo. Mas assim que ele estava prestes a terminar de escanear todas as lembranças, os olhos de Lin Ming se iluminaram. Habilidade de movimento de alta classe rock dourado quebrando o vazio. Esta habilidade de movimento originou-se nos tempos antigos, quando um poderoso indivíduo do reino dos divinos presenciou uma batalha cataclísmica entre um rock de asas douradas e um dragão verdadeiro. O Hulk de asas douradas tinha a altura de várias dezenas de milhares de quilômetros, e suas asas eram como infinitas nuvens que escondiam o sol, a lua e as estrelas. Esse poderoso indivíduo testemunhou toda a batalha entre o Hulk dourado e o dragão verdadeiro. Depois dela, o Hulk de asas douradas havia quebrado o vazio e desapareceu da vista. De acordo com essas imagens, aquele poderoso indivíduo se recolheu para meditar durante 60 anos e finalmente, criou a habilidade de movimento conhecida como rock dourado quebrando o vazio. Para cultivar este conjunto de movimentos, era preciso iniciar do estágio mais básico da transformação corporal, e ir passo a passo até atingir o nível mais alto. Depois que alguém alcançasse o estágio perfeito desta habilidade, eles poderiam viajar 1000 milhas em um piscar de olhos e percorrer o vazio sem fim como se estivessem se debruçando no pátio. Ter que começar a praticar do estágio de transformação corporal mais básico eram as boas novidades para Lin Ming. Em seu estágio atual, este era exatamente o momento certo para começar a praticar a habilidade de movimento rock dourado quebrando o vazio. No entanto, era uma pena. A habilidade de movimento rock dourado quebrando o vazio estava incompleta. O rock dourado quebrando o vazio consistia em 12 estágios, mas nas memórias do fragmento de alma do ancião, existiam apenas 8 restantes. Perder as 4 sessões dos estágios não era de modo algum alguma coisa esmagadora, pois aquele poderoso indivíduo originalmente não tinha o manual completo da habilidade do movimento rock dourado quebrando o vazio.
Caso contrário, Lin Ming sabia que a habilidade secreta mais preciosa não seria a força do deus herege, mas o rock dourado quebrando o vazio. Mas ainda assim, Lin Ming não sentiu nenhum arrependimento. Embora estivesse incompleto, isso não afetaria Lin Ming no momento. Como seu cultivo estava longe demais para pensar em praticar esses estágios posteriores, ele só precisaria esperar até chegar a esse reino procurar novamente. Depois que ele obteve o rock dourado quebrando o vazio, Lin Ming continuou olhando as poucas lembranças restantes. Lin Ming não pensou que ele iria encontrar algo de valor, mas para sua surpresa, havia uma habilidade marcial menor que ele conseguia praticar. Esta habilidade marcial era chamada de Palma Destruidora de Meridianos. Não exigia um cultivo extremamente alto, e também era bastante simples e fácil de aprender, mas o poder correspondente não era tão alto. Palma Destruidora de Meridianos só podia ser usada quando um oponente consumisse a maior parte de sua verdadeira essência e sua força estivesse muito enfraquecida. Isso ocorria porque, para demonstrar a função da palma destruidora de meridianos, era preciso usar uma energia dissimulada para infiltrar a verdadeira essência no corpo de um oponente utilizando um método especial. Se a quantidade restante total da verdadeira essência no seu corpo do seu oponente fosse maior do que a que foi enviada para o corpo deles, então essa verdadeira essência seria consumida pelo oponente. Apenas neste atributo sozinho, o palma destruidora de meridianos era muito insípida. Só poderia ser usada para lidar com um oponente muito mais fraco, ou alguém que já havia consumido muita força e tinha perdido o poder de resistir ao inimigo. Porém, era lógico que, para um ancião poderoso como aquele mantivesse uma habilidade marcial tão fraca e covarde, a palma destruidora de meridianos deveria ter uma determinada função especial. Esta função era fazer com que a verdadeira essência infiltrada cortasse os meridianos de um inimigo e secar seus pontos de acupuntura. Esse tipo de dano destrutivo era praticamente irreparável. O único método possível era usar certos materiais especiais e extremamente raros que estavam nas memórias do poderoso ancião. Mas esses valiosos materiais só foram encontrados dentro do reino divino. Depois que um artista marcial atinge o estágio da formação dos ossos, seus meridianos começam a se abrir. Uma vez que todos os meridianos fossem abertos, eles estariam conectados aos poros de seu corpo, e a verdadeira essência poderia acessar os meridianos e fluir para eles sem impedimentos. Este foi o período de condensação do pulso. No entanto, se os meridianos fossem arruinados, então era impossível entrar no período de condensação do pulso para toda a vida. Não só isso, mas seu cultivo gradualmente se reverteria, tornando-se pior a cada dia, até que ele fosse completamente perdido. Mesmo a virilidade de um homem estava intimamente relacionada com seus meridianos e pontos de acupuntura. Por exemplo, condições como a impotência estavam intimamente relacionadas aos meridianos que passavam perto do rim. Se esses meridianos e pontos de corpo fossem arruinados, isso afetaria muito a virilidade de um homem, e eles poderiam até ficar estéril como resultado. Mesmo os artistas marciais acima do período de condensação do pulso, cujos meridianos de corpos haviam se conectado completamente, não seriam poupados do poder da palma destruidora de meridianos. O cultivo deles cairia para abaixo do período de condensação de pulso e iriam sofrer o mesmo destino que qualquer outra pessoa. Esta palma destruidora de meridianos só poderia ser descrita como extremamente traiçoeira e implacável. Sem dúvida, o objetivo especial desta habilidade marcial era prejudicar os outros, porque quando se tratava de um inimigo que já havia perdido toda a força para resistir, matá-los seria simples demais. Mas, ao usar esta palma destruidora de meridianos, destruiria completamente suas artes marciais. E o que era ainda mais implacável era que faria um homem perder sua virilidade, era simplesmente melhor morrer do que viver neste estado patético. Este palma destruidora de meridianos é suficientemente prejudicial.
Embora não pudesse aumentar a força, é um movimento incomparavelmente cruel e sinistro para lidar com os outros. Não só cortará os meridianos de uma pessoa, mas também cortará todos os seus futuros descendentes. Fazer um artista marcial a perder todo o seu cultivo e sua masculinidade, é pior do que matá-los. Se eu tiver tempo, então vou estudar isso. Será útil para lidar com alguns inimigos com os quais não posso ir contra eles publicamente, será muito mais seguro no futuro se eu arruinar suas artes marciais. Mas, por enquanto, não tenho muito tempo, então vou colocar isso em espera. Lin Ming selou completamente todas as memórias que não precisava, e descartou todas as lembranças de vida desnecessárias. Depois de filtrar tudo, havia apenas a força do deus herege, o rock dourado quebrando o vazio e a palma destruidora de meridianos. A técnica especial e a capacidade de movimento eram incomparavelmente preciosas. Quanto ao palma destruidora de meridianos, embora não pudesse ser considerada incrivelmente preciosa, ele tinha seu próprio papel especial. Agora há apenas 4 meses antes que Zhang Guanyu e eu lutemos um contra o outro. Eu estava planejando originalmente desenhar o símbolo de inscrição corporal e colocá-lo no meu corpo, e continuar a entender o fluido como a seda através da meditação. Com a melhora do acúmulo da verdadeira essência do símbolo de inscrição do corporal e a ajuda da minha intenção marcial etérea para o cultivo, eu deveria ser capaz de avançar para o estágio alteração muscular antes da batalha. Mas agora eu também tenho que praticar o rock dourado quebrando o vazio, e a força do deus herege. Embora essa técnica secreta e essa habilidade de movimentação sejam formidáveis, se eu não as praticar adequadamente, então elas não aumentarão meu cultivo e só será uma perda de tempo. Apenas 4 meses faltando, meu tempo é muito apertado. Ficar entre os 10 melhores da matriz de 10.000 assassinatos em 3 meses, derrotar Zhang Guanyu em 4 meses, derrotar Taku em 5 meses e derrotar Ling Sen em 6 meses. Destas 4 tarefas, entrar nos 10 melhores da matriz de 10.000 assassinatos é a mais simples. E quando eu puder me colocar entre os 10 melhores da matriz de 10.000 assassinatos, o Palácio Marcial dos 7 Mistérios me concederá uma lança tesouro de grau humano de nível médio, a lança pesada profunda e suave. Este é um tesouro de grau humano de nível médio e também é uma lança elástica raramente vista. Se eu a obtiver, então meu poder de combate subirá muito mais alto, e minhas chances de derrotar Zhang Guanyu serão muito melhores. Embora Lin Ming atualmente tivesse a lança arco-íris penetrante para utilizar, ainda era um meio tesouro. Ao concentrar sua verdadeira essência nela, não havia sentimento suave.